E se eu te dissesse que você consegue aprender inglês em menos de um ano? Eu sei que você tá cético. Você já olhou uma cacetada de métodos milagrosos e escola de inglês e gastou uma grana e passou por A1, A2, A3, A4 lá e continua sem saber falar porcaria nenhuma. Isso não é por acaso. Recentemente publiquei um vídeo no canal chamado Como Aprender Qualquer Coisa Rápido. E muita gente me questionou, pô André, como é que eu aplico isso no inglês? O Scott Young, que é o autor do livro, aprendeu a falar 4 idiomas de maneira fluente em menos de um ano. E por isso eu vou trazer os conceitos do livro orientado para você que quer aprender uma nova língua rápido. Mas para isso fazer sentido, eu preciso te dizer quais são os 3 motivos pelos quais você não está conseguindo aprender inglês. Motivo número 1. Por mais que as escolas de inglês prometam para você que elas têm o melhor método da galáxia para ensinar inglês para você, você deve ter sacado essa altura do campeonato que eles estão mentindo para você. Porque por mais que eles sejam muito bons na média, não significa que o método deles é o melhor para você, para os seus objetivos, para a maneira que você aprende, para a dinâmica particular das coisas que funcionam na sua vida. Eles têm um método lá, e assim, se você aprender rápido, ótimo, se você não aprender, azar seu, você vai ter que continuar pagando a escola, então assim, você há de convir comigo que colocar as coisas na mão da escola demais pode ser um problema. E é justamente essa a questão. As pessoas não conseguem aprender inglês porque elas terceirizam a responsabilidade do aprendizado para o outro. Ai, mas o método da escola não é bom. Ai, mas eles não estão me ensinando direito. Ai, mas é uma vez por semana. Cara, quem quer aprender esse negócio é você. E se você quer aprender qualquer coisa, você precisa ser o protagonista do aprendizado. Significa que, por mais que você tenha uma escola de inglês com o método XPTO que está te acompanhando, esses caras precisam ser o coadjuvante. O método deles não pode ser absoluto. O método está para te ajudar e não para ser o mestre de como você vai aprender para começo de conversa. Você precisa, portanto, ter muita clareza do que é que você quer. Você quer aprender inglês para trabalhar fora do Brasil? Talvez você queira simplesmente para conversar com alguém quando você estiver viajando. Talvez você queira aprender inglês porque você é um chavequeiro safado, mas fato é, diferentes objetivos levam por diferentes caminhos. Dependendo do seu objetivo, tem um monte de módulo do livro que não serve para nada, e dependendo do que você quer, nem tem o que você precisa dentro desse livro para começo de conversa. Portanto, se você quer aprender inglês rápido, você precisa ter muita clareza de o que é que você quer, em que contextos você vai usar, porque a partir disso você começa a aprender as formas de maneira não linear. Você vai buscar as estruturas e as frases e os conteúdos que interessam a você e não necessariamente estão ordenados assim no livro. E dessa maneira você vai conseguir alavancar o seu interesse e o seu prazer e os seus objetivos na hora de aprender inglês. O que me leva ao motivo número 2. Cá entre nós, você não quer estudar inglês, você odeia estudar inglês. O que você quer é falar inglês. O grande problema é que tem uma etapa anterior a essa que você precisa cumprir. E esse é um pouco do problema. As pessoas querem pular etapas. Elas querem sair correndo, chegar no nível avançado e usar estruturas complexas e metáforas e um monte de coisas que não são simples, sem saber o básico. E é por isso que você precisa entender que para você aprender inglês, você precisa dominar os fundamentos. No caso do inglês, o objetivo desse troço é você ser capaz de se expressar, de você se comunicar com alguém. Isso significa falar e ouvir por um lado, escrever e ler por outro. Esse é o objetivo. E para isso tem basicamente 3 fundamentos que você precisa dominar. Em primeiro lugar, vocabulário. Você precisa saber as palavras que você vai usar para se comunicar. Você pode imaginar que tem muitas palavras numa língua e que é muito contraproducente você operar dessa maneira, mas você está enganado. Se você souber de 500 a 1000 palavras, você provavelmente vai se comunicar num nível de fluência com a maior parte das pessoas que você encontrar, dependendo do contexto do objetivo que você tem. Lembrando, claro, que fluência não significa proficiência. Todas as pessoas do Brasil são fluentes em português, nem todo mundo é proficiente em português. Você é perfeitamente capaz de se tornar fluente em uma língua, não necessariamente um especialista nela. O segundo fundamento é a pronúncia. As pessoas não sabem pronunciar certos sons e elas só vão corrigir esse negócio depois que elas estão lá no avançado. Se você fizer esse trabalho chato logo no começo e entender como é que você faz os sons de maneira adequada, é esse tipo de coisa que vai fazer com que você tenha muito pouco sotaque e seja capaz de comunicar com muito mais eficiência do que quem não faz isso. O que me leva ao terceiro fundamento, que são as regras da língua.
Cada língua vai ter certos tipos de regras que precisam ser seguidas. E ao invés de você simplesmente sair decorando tudo, uma forma muito mais interessante, muito mais útil e eficiente, que talvez você ache chata, é estudar a porcaria da gramática. Ela vai te dar todas as regras bonitinhas e mastigadas para você não ter que ficar inventando e decorando qual que é que vem antes do que, a palavra aqui, se é um verbo antes, o adjetivo, predicado, não sei, socorro. Não precisa. A gramática explica tudo isso para você. Se você dominar a gramática, isso acelera estupidamente a sua evolução na língua inglesa. O que me leva ao motivo número 3. A maior parte das pessoas, quando estão aprendendo inglês, elas vão para a aula, sentam lá, fazem o que o professor manda, voltam para casa e morreu aí. E elas acham que só porque elas fizeram uma horinha de aula, tudo vai se resolver, elas vão ficar fluentes em inglês. Isso não vai rolar. Em parte porque, como nós cobrimos no primeiro ponto, a responsabilidade sobre esse troço é sua e não do seu professor. Mas mais do que isso, quando você faz isso, você tem um processo de aprendizado extremamente passivo, em que você está recebendo informação, mas você tem dificuldade de reter. E, inevitavelmente, o que acontece é que você acaba esquecendo. Então, se você quer lembrar das coisas que você está aprendendo, você precisa passar por um processo de aprendizado ativo. E isso significa, em primeiro lugar, se permitir ser ruim. Muitas pessoas não falam, não fazem perguntas, não se expõem porque elas têm medo de parecer idiotas. Isso é, em si, uma grande estupidez. Ninguém nasce bom em nada. O preço da excelência é você ser ruim no começo. Se você não está disposto a pagar o preço de ser ruim no começo, você nunca vai ultrapassar essa barreira e você nunca vai aprender. Então, quanto mais você estiver desprendido e se permitir ser péssimo no começo, falar tudo errado, usar palavras erradas, esquecer e meter um portunhês ali no meio do caminho, melhor, porque é esse tipo de desprendimento que vai acelerar o seu processo. E mais do que isso, é importante você praticar de forma deliberada. As pessoas praticam exercícios simplesmente porque tá no livro, acabou os exercícios do livro, tá ótimo. Não, cara, não tá ótimo. Tá ótimo se você aprendeu, tá ótimo se você domina aquela lição, aquela estrutura, aquela ideia. Se você precisa de mais exercício, vai procurar na internet e faz. Faz você mesmo, sei lá, dá o seu jeito. O que importa é, o parâmetro de prática não tem que ser o que está disponível no livro ou no seu professor ou em qualquer coisa que seja. O parâmetro da prática é o quão bem você entende este troço. Se você entende bem, ótimo, pode parar de fazer e vai para a próxima lição. Se você não entende o suficiente, não adianta você simplesmente ignorar que não tem mais nada no livro. Você precisa praticar mais. E claro, fazer isso de uma forma sistematizada é muito melhor. Quando a gente olha para vocabulário, por exemplo, existem vários métodos interessantes como os flashcards. Flashcards são cartas físicas ou digitais em que você vai ter a palavra de um lado e a tradução do outro. Existem vários aplicativos úteis nesse sentido porque você consegue de maneira sistemática evoluir no vocabulário que você precisa. Você bota as palavras mais utilizadas em inglês que são importantes para você, joga lá nos flashcards, se compromete a estudar 5 ou 10 palavras em um certo período de tempo, assim você vai rapidamente conseguir o vocabulário que você precisa de uma forma muito mais eficaz do que se você simplesmente ler e cruzar os dedos para lembrar delas depois. Claro que tudo isso é só a parte mais essencial dos princípios da ultra-aprendizagem orientada para a língua inglesa, mas se você quer saber quais são os outros princípios e como eles podem te ajudar, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar como aprender qualquer coisa rápido.